Será que uma luzinha quase invisível no quarto pode estar de fato roubando o sono e até prejudicando a saúde? Hoje a gente vai desvendar como a luz errada, bem na hora errada, acaba se tornando uma inimiga silenciosa. Sabe aquela luta para conseguir dormir toda noite? E aquela sensação de acordar já com cansaço, mesmo depois de ter dormido 8 horas? A gente apaga todas as luzes, deixa tudo escuro, mas mesmo assim, aquele sono profundo, reparador, parece uma missão impossível, não é? Pois é, o problema pode estar escondido onde menos se espera. É isso mesmo, a luz, que é nossa super aliada durante o dia, dando energia e tudo mais, pode virar uma baita inimiga à noite. E são justamente aquelas fontes de luz que a gente nem percebe que podem estar sabotando a nossa saúde e o nosso sono, sem a gente nem notar. Então vamos lá, é hora de desmascarar esse inimigo. E para a gente entender de verdade como a luz afeta o nosso corpo, a gente precisa primeiro olhar para dentro, para o nosso relógio biológico. Olha, tudo se resume ao nosso ciclo circadiano. Pensa nele como se fosse o grande maestro do corpo, sabe? Um relógio biológico que fica ali dentro, ditando quando a gente deve sentir sono e quando a gente deve estar alerta. E a luz? A luz é o principal sinal que ajusta esse relógio. E aqui está o ponto central de tudo. A luz errada, no momento errado, funciona como um verdadeiro veneno para esse sistema, que é super delicado. O problema não é só a falta de escuridão total, mas sim o tipo de luz que nos cerca depois que o sol se põe. Agora nós vamos desvendar os 4 erros de iluminação mais comuns que podem estar literalmente arruinando as noites de sono. E ó, fica de olho, porque o quarto erro é o mais sorrateiro e talvez o mais perigoso de todos. Vamos começar com o erro número 1. Ele é o mais óbvio, mas na era digital é aquele que quase todo mundo comete. Celular, tablet, televisão. O erro clássico de ficar rolando o feed até o último segundo antes de fechar os olhos. A luz azul que sai dessas telas engana o nosso cérebro, faz ele pensar que ainda é dia. Isso bloqueia totalmente a produção de melatonina, que é o hormônio que avisa: ei, tá na hora de dormir. Sem ele, o cérebro simplesmente não sabe quando desligar. Então, a melhor forma de pensar nisso é que a tela funciona como um despertador invisível. Em vez de preparar o corpo para o descanso, ela está ali, gritando acorda. Desligar essa tela é o primeiríssimo passo para ter uma noite de paz. Certo, agora vamos para um erro bem mais sutil. Aqueles pequenos pontinhos de luz que muitas vezes a gente nem nota que estão ali no quarto. Pensa só nos culpados de sempre: a luzinha do carregador do celular, o LED da televisão em stand-by, até aquela frestinha de luz que entra pela cortina ou por baixo da porta. Parecem inofensivos, né? Mas olha, eles estão longe de ser. É que mesmo de olhos fechados, as nossas pálpebras não são um bloqueio total. O cérebro ainda consegue detectar esses pequenos sinais de luz e pensa, ainda não é noite. Isso atrapalha a melatonina e nos impede de entrar nas fases mais profundas do sono, mantendo a gente num sono leve, todo picotado. O corpo nunca se recupera de verdade. E essa analogia aqui é perfeita, define bem o problema. Cada um desses pontinhos de luz é como um ladrão de melatonina, que entra de fininho e rouba a qualidade do nosso descanso. Proteger o quarto dessas luzinhas é simplesmente essencial. Muito bem, agora chegamos nos 2 últimos erros, que estão tão ligados um ao outro que a gente vai analisar juntos. Porque aqui o problema não é só ter luz, mas sim a cor dessa luz. Vamos dar uma olhada nessa comparação. De um lado, a luz inimiga, branca, azulada, bem forte. Do outro, a luz amiga, amarela, avermelhada, mais suave. O erro número 3 é o tal do choque de luz. Sabe quando a gente levanta no meio da noite para ir ao banheiro e acende aquela luz forte do teto? É como se um alarme de incêndio disparasse no cérebro. Já o erro 4, que é o mais sutil, é manter as luzes brancas e frias da casa acesas até tarde, basicamente esticando o dia de forma artificial e confundindo completamente o nosso relógio biológico. No fundo é isso. Manter a iluminação principal da casa, aquela branca e fria, ligada à noite, envia uma mensagem toda errada. É como dizer para o cérebro que o sol ainda não se pôs, atrasando toda aquela cascata de hormônios que a gente precisa para começar a ter um sono de qualidade. Agora que a gente já desmascarou os problemas, vamos para a parte mais importante, o plano de ação. Como é que a gente pode transformar o nosso ambiente noturno em um verdadeiro santuário do sono? A solução é bem direta. Primeiro, criar um pôr do sol digital, ou seja, se desconectar de todas as telas bem antes da hora de deitar.
Segundo, virar um detetive no próprio quarto e bloquear absolutamente todas as fontes de luz, não importa o quão pequenas elas sejam. E terceiro, trocar as lâmpadas que se usa à noite por versões mais quentes, mais suaves, preparando o ambiente para o descanso. E este é o ponto fundamental que fica desta análise. As mudanças são pequenas, fáceis de fazer, mas o impacto que elas têm na qualidade do sono e na saúde como um todo, esse pode ser gigantesco. É um daqueles ajustes com um maior retorno sobre o investimento que existe para o nosso bem-estar. E para a gente fechar, fica a reflexão. Depois de conhecer esses 4 ladrões de sono, por qual deles começar a mudança? A escolha de corrigir apenas um desses erros já pode ser o começo de noites muito, mas muito melhores. O conhecimento é a base para uma vida saudável. Se esta informação foi valiosa, sua inscrição nos permite continuar este trabalho. Ative as notificações para não perder o próximo capítulo. A informação é o primeiro passo. A ação é a sua responsabilidade. Até a próxima!